A manhã se derramava quente sobre Recife, e Camila caminhava entre as gondolas do mercado popular com o bolso quase vazio e o coração cheio de contas atrasadas. Ela segurava uma lista curta, resultado de cortes dolorosos da última semana. O cheiro de frutas, a conversa alta dos feirantes e a pressa do povo pareciam formar um turbilhão que girava ao redor dela. Mesmo assim, Camila seguia firme, como quem aprendeu a sobreviver sem fazer alarde. E foi nesse cenário comum que algo impossível começou a acontecer. No corredor das verduras, Camila ouviu um soluço abafado que não combinava com o ritmo vivo do mercado. Ela virou o rosto e encontrou uma mulher jovem, elegante, roupas caras, joias discretas, mas olhos inchados pelo choro. A cena cortou o ar como uma lâmina. A estranheza não estava apenas no choro, mas na energia ao redor daquela mulher, como se algo nela estivesse prestes a desmoronar. Camila hesitou por um segundo, lutando contra a própria timidez. Mas a dor dos outros sempre puxava algo dentro dela. A mulher chorava de um jeito que parecia conter anos de angústia. Tentava limpar o rosto com as mãos, mas as lágrimas voltavam com insistência. Camila se aproximou devagar, como quem não quer assustar uma borboleta pousada no chão. Sentiu o coração acelerar, imaginando todas as possibilidades do que poderia estar acontecendo ali. A intuição dizia que não era algo simples. E que aquilo, de algum modo, cruzava o seu próprio destino. Moça, você precisa de ajuda? Camila perguntou, a voz mansa. A mulher levantou o olhar, surpresa por alguém ter percebido. Havia um vazio ali dentro, misturado com pânico. Antes de responder, a mulher respirou fundo, tentando recuperar o controle, mas falhando ao soltar mais um soluço. O mercado continuava barulhento, mas entre elas duas, o mundo ficou silencioso. Camila sentiu algo apertar por dentro, um chamado que ela não sabia explicar. A mulher tentou disfarçar, mas a dor escapava pelos cantos da boca trêmula. Desculpa, desculpa, é que hoje tudo desabou de uma vez. Camila ouviu aquilo e percebeu que não era um choro comum, daqueles de briga ou frustração rápida. Era dor funda. E mesmo sem conhecer aquela desconhecida, a empatia tomou forma de coragem. Camila colocou a mão no ombro dela, um gesto pequeno, mas firme. O toque fez a mulher respirar como se finalmente tivesse permissão para sentir. Se quiser conversar, estou aqui, Camila disse sem pensar no tempo, nas contas, na vida corrida. A mulher assentiu, ainda calada, mas com o olhar pedindo socorro. As pessoas passavam ao redor, indiferentes, apressadas, cada uma carregando seu próprio caos. Mas Camila ficou ali, oferecendo presença. Foi então que a mulher falou seu nome, Helena. A voz saiu quebrada, porém carregada de gratidão. Algo naquele nome pareceu ecoar no ar. Helena contou apenas uma parte da história, como quem abre a porta só o suficiente para respirar. Eu recebi uma notícia horrível hoje. E ninguém percebeu. Ninguém perguntou nada. A voz dela vacilava como se estivesse segurando um segredo pesado demais. Camila sentiu a gravidade daquela frase, mesmo sem saber os detalhes. E respondeu com a sinceridade simples que sempre carregou, você não está sozinha agora. O impacto foi imediato. Helena inspirou profundamente, tentando se recompor, mas a dor parecia não dar trégua. Camila pediu licença e caminhou até uma barraca próxima, comprando com as últimas moedas uma garrafinha de água. Voltou e entregou para Helena com um sorriso curto, mas verdadeiro. O gesto fez a mulher afrouxar os ombros, como se alguém tivesse dividido o peso com ela. Às vezes, era tudo o que alguém precisava, um fio de humanidade no meio da correria. Com a respiração mais calma, Helena agradeceu várias vezes, quase sem voz. Ninguém faz isso hoje em dia, murmurou. Camila sorriu sem glamour, porque ajudar era parte natural do que ela era. Eu faço, respondeu. E foi ali, nesse detalhe quase invisível, que algo começou a se mover entre elas. Um destino puxou o outro, como fios entrelaçados por mãos invisíveis. O mercado, antes barulhento, parecia testemunhar o nascimento de algo maior. De repente, Helena segurou a mão de Camila, num impulso emocional. Eu preciso te agradecer de verdade, mas de um jeito que faça sentido. Camila, confusa, pensou que fosse apenas uma frase simbólica, um desabafo grato. Mas o olhar de Helena era diferente.
Ele brilhava entre a tristeza e uma urgência misteriosa, como se ela estivesse lutando contra o próprio tempo para fazer o que deveria ser feito. O ar ficou denso. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim, Helena repetiu, baixinho. Era como se estivesse preparando algo. Camila sentiu a sensação estranha de que a vida estava prestes a virar ao avesso, mesmo sem entender o porquê. Uma tensão leve vibrou no espaço entre elas, quase como um aviso. Camila respirou fundo, tentando manter os pés no chão, mas o instinto dizia que estava entrando numa história inesperada. Aos poucos, o choro de Helena virou silêncio, e o silêncio virou decisão. Ela endireitou a postura, ainda tremendo, mas com uma determinação nova no olhar. Como alguém que finalmente entende qual passo precisa dar. Camila, me espera só alguns minutos. Preciso resolver uma coisa. Mas eu volto. Prometo que volto. O tom dela não parecia de alguém que fala por educação. Era promessa, quase juramento. E Camila sentiu, mesmo sem compreender. Helena caminhou rápido para fora do mercado, sumindo entre as pessoas. Camila ficou parada por alguns segundos, tentando decifrar o que estava acontecendo. Parte dela queria ir embora, seguir a vida difícil, garantir o almoço do dia. Mas algo mais forte dizia para ficar. Como se o destino tivesse puxado uma cadeira e pedido para ela sentar e esperar. E Camila, pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança misturada ao medo. Enquanto esperava, Camila olhou para a própria sacola quase vazia e pensou na vida simples que levava. O pequeno quarto de aluguel, os bicos, a falta de perspectivas. Ela não era alguém acostumada a receber nada. Sempre doava o pouco que tinha. E por isso, talvez, não imaginava que o universo pudesse retribuir de alguma forma. Mas naquele dia, algo estava fora do comum. A sensação crescia como uma onda que se aproxima. Minutos pareciam horas, mas Camila permaneceu ali, firme. O mercado continuava seu ritmo, mas ela estava suspensa numa expectativa que não sabia nomear. Pensou em ir embora 2 vezes e ficou 3. Era como se a vida estivesse prestes a fazer uma revelação. Aquele encontro improvável parecia o início de algo grande. Ela não sabia o que, nem porquê, mas o coração sabia. E às vezes, o coração enxerga antes da mente. Quando colocou a mão no peito para respirar melhor, percebeu que estava tremendo. Não de medo, mas da sensação intensa de que uma mudança estava a caminho. Uma mudança que ela nunca pediria, porque não acreditava ser digna. Mas que, por algum motivo inexplicável, estava vindo na direção dela. Camila olhou para a saída do mercado, procurando Helena entre as sombras e a claridade. Sentiu o destino se aproximar. E então ela sussurrou para si mesma, quase sorrindo, seja o que Deus quiser. E mal sabia Camila que aquelas palavras seriam o início de uma bênção capaz de transformar tudo em sua vida. Mas antes, me diga qual cidade você está falando, qual sua cidade-estado, qual seu nome. Vamos, sei lá, continuar essa história incrível, fantástica, se inscrevam no canal e tal. A confusão no mercado ainda ecoava na mente de Ana Clara enquanto ela seguia pela calçada estreita, tentando organizar os próprios pensamentos e entender por que aquela mulher chorando mexera tanto com ela. A lembrança dos olhos desesperados da desconhecida a acompanhava como um peso suave no peito, despertando uma estranha sensação de propósito. Era como se algo maior estivesse prestes a acontecer, mesmo que ela não conseguisse enxergar o que. A cidade parecia mais barulhenta do que o normal, mas dentro dela tudo estava silencioso. Ao chegar em casa, o pequeno apartamento no bairro simples de Goiânia parecia mais apertado do que nunca, como se o espaço carregasse a tensão daquele encontro inesperado. Ela colocou a sacola de mantimentos na mesa desgastada e respirou fundo, tentando se recompor do dia caótico. O cheiro de café velho ainda pairava no ar, lembrando que quase tudo ali era improvisado. Mesmo assim, Ana Clara sempre encontrava um jeito de seguir adiante. Porém, naquele momento, algo parecia ter mudado. Sentou-se à beira da cama que rangia a cada movimento, pensando no envelope que a mulher chorando havia deixado cair no corredor do mercado. Ela não tivera coragem de abrir ali, no meio da confusão, e agora o objeto parecia pulsar como uma incógnita entre seus dedos. A textura do papel era firme, como se guardasse algo de valor. Uma sensação de arrepio percorreu sua espinha, e por um instante ela hesitou em seguir adiante. Mas a curiosidade falou mais alto.
Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope e encontrou uma carta dobrada cuidadosamente, escrita com uma caligrafia firme e elegante. O conteúdo começava mencionando gratidão, como se a mulher misteriosa já esperasse que Ana Clara encontrasse aquilo. A carta dizia que algumas pessoas aparecem em nossas vidas na hora exata em que precisamos delas. Só que, ao final, havia apenas um endereço e um pedido para que Ana Clara fosse até lá. Nada mais, nenhuma explicação. O mistério se aprofundava. A jovem mordeu o lábio inferior, imaginando se aquilo era algum tipo de pegadinha, ou talvez uma confusão envolvendo outra pessoa. Porém, o nome dela estava claramente escrito no começo da carta, sem espaço para dúvidas. Seu coração acelerou ao pensar que talvez houvesse mais por trás daquele encontro tão improvável. Decidiu que precisava investigar, ainda que seu instinto pedisse cautela. Algo lhe dizia que aquilo faria parte de uma mudança grande, talvez maior do que ela sonhava. No dia seguinte, acordou com a cabeça pesada, como se tivesse passado a noite inteira debatendo consigo mesma. A chuva fina batia contra a janela, criando um ritmo suave que combinava com a incerteza que a dominava. Ela levantou lentamente, sentindo o chão frio sob os pés descalços, e olhou novamente para o envelope sobre a mesa. O endereço quase parecia chamá-la. O medo existia, mas a vontade de entender era ainda maior. Antes de sair, observou sua própria imagem no espelho rachado do banheiro. Os cabelos presos de qualquer jeito, o rosto cansado e os olhos que carregavam histórias demais para alguém de sua idade. Mas havia algo diferente naquele dia, uma determinação silenciosa. Não era apenas curiosidade, era a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, havia a possibilidade de algo novo. De algo que poderia mudar seu destino. E ela não queria perder essa chance. O bairro estava movimentado apesar do clima cinzento, e Ana Clara caminhou até o ponto de ônibus sentindo o vento frio tocar seu rosto. O papel com o endereço estava dobrado no bolso de sua calça simples, pulsando de um jeito simbólico, como se tivesse vida própria. A cada passo, sua ansiedade aumentava, mas também crescia a esperança. Talvez aquela mulher chorando tivesse motivos que ela desconhecia. Talvez houvesse algo ali que Ana Clara precisava descobrir. E ela estava pronta. Durante o trajeto, observou pela janela as ruas molhadas, as pessoas correndo com pressa e as fachadas coloridas contrastando com o céu nublado. A cidade seguia seu ritmo, indiferente aos dramas pessoais que residiam em cada esquina. Mas, para Ana Clara, aquele caminho representava algo totalmente diferente, a possibilidade de respostas. A ansiedade lhe apertava o peito, porém a expectativa tornava tudo mais suportável. Aquele ônibus parecia levá-la para muito mais do que um endereço. Quando finalmente desceu, percebeu que o local era mais nobre do que qualquer bairro onde ela já havia estado. As casas grandes tinham muros altos e jardins impecáveis, completamente distantes da realidade que ela conhecia. Seu coração acelerou ainda mais enquanto caminhava até a porta indicada. Por um momento, pensou em voltar atrás, imaginando que tudo não passava de um mal-entendido. Mas seus pés continuaram avançando, guiados por algo invisível e urgente. Ao tocar a campainha, sentiu suas mãos suarem, como se estivesse prestes a entrar em outro mundo. A porta se abriu lentamente, revelando uma senhora elegante, com expressão serena e olhar curioso. Ela parecia já esperar pela visita, como se nada daquilo fosse uma surpresa. O silêncio entre ambas durou alguns segundos que pareceram uma eternidade. Depois, a mulher sorriu gentilmente e fez um gesto convidando Ana Clara a entrar. O interior da casa parecia uma outra dimensão, com móveis refinados e paredes decoradas com quadros de família antigos. Tudo ali exalava cuidado e história, e Ana Clara se sentiu deslocada, como se tivesse invadido um espaço que não lhe pertencia. A senhora caminhou com passos lentos, levando-a até uma sala iluminada por uma enorme janela. Um aroma suave de lavanda preenchia o ambiente, tornando o clima mais acolhedor. Mesmo assim, a tensão permanecia. Sentadas frente a frente, a senhora respirou fundo antes de começar a explicar quem era e por que havia deixado aquela carta. Seu nome era Helena, e ela confessou que estava passando por um momento de grande fragilidade emocional, motivo pelo qual fora vista chorando no mercado. Mas havia algo mais profundo, algo que ela ainda não revelara por completo. Era visível que suas palavras estavam carregadas de emoção e hesitação. Ana Clara ouviu cada detalhe com atenção.
Helena contou que não acreditava em coincidências e que o encontro entre elas não fora acidental. Segundo ela, havia pessoas que apareciam em nossas vidas para cumprir um propósito específico. A senhora olhou nos olhos de Ana Clara com uma mistura de carinho e pesar, como se estivesse prestes a revelar algo de enorme impacto. A tensão no ar parecia quase palpável. Ana Clara sentiu seu coração bater mais rápido, aguardando a revelação que mudaria seu dia. Então Helena respirou fundo novamente e pegou um pequeno envelope sobre a mesa, entregando-o a Ana Clara com mãos trêmulas. Disse que aquela seria sua bênção inesperada, algo que poderia transformar completamente sua trajetória. No entanto, antes de abrir, a jovem precisaria ouvir toda a verdade sobre o que estava acontecendo. O peso daquelas palavras fez Ana Clara sentir um frio na espinha. Ela segurou o envelope, mas não ousou abri-lo. Ainda não. Ainda faltavam respostas. O ambiente ficou em silêncio por alguns instantes, e Ana Clara percebeu que aquele encontro era muito maior do que imaginara. Não era apenas um agradecimento ou um favor retribuído. Havia algo emocionalmente profundo por trás das intenções de Helena, algo que misturava culpa, gratidão e urgência. A sensação de que a própria vida estava prestes a tomar um rumo inesperado tomou conta dela. E, de repente, a suspeita. Aquela bênção poderia mudar absolutamente tudo. Com a voz embargada, Helena finalmente começou a explicar o motivo real por trás de tudo, revelando que sua história estava diretamente conectada à vida de Ana Clara de uma forma que ela jamais poderia ter previsto. Algo que estava escondido havia anos e agora precisava vir à tona. E, naquele exato segundo, Ana Clara compreendeu que sua decisão de ajudar uma desconhecida no mercado não fora apenas um gesto de bondade. Fora o primeiro passo de um destino que acabará de ser despertado. A manhã seguinte começou com um silêncio estranho na pequena casa de Patrícia, como se o ar estivesse carregado de algo que ela ainda não conseguia nomear. A lembrança do encontro com Helena, a mulher chorando no mercado, ainda pulsava forte em sua mente. A carta misteriosa, guardada dentro da bolsa, parecia pesar mais do que realmente pesava. Patrícia passava café enquanto tentava organizar os pensamentos, mas tudo parecia sair do controle. Parte dela queria esquecer tudo, mas outra parte sentia que aquilo era o começo de algo maior. Patrícia abriu a janela e observou a rua simples da periferia de Fortaleza, onde as casas eram coladas umas nas outras, crianças corriam descalças e vendedores ambulantes puxavam seus carrinhos. A vida ali sempre foi dura, porém familiar. Ela respirou fundo, tentando se convencer de que nada estava acontecendo de verdade. Ainda assim, a curiosidade martelava quem era Helena. Por que aquela mulher estava tão desesperada? E mais importante, por que justamente ela foi escolhida? Patrícia sentia uma inquietação crescente, como se estivesse sendo observada por um destino que ela não pediu. Decidida a entender mais sobre a situação, Patrícia abriu novamente a carta misteriosa. O texto, escrito com uma caligrafia elegante, falava sobre uma bênção iminente e pedia que ela não ignorasse o chamado. Era impossível não sentir um arrepio percorrer as costas. Patrícia pensou em contar tudo à mãe, mas ela sabia que a mulher zombaria, chamaria tudo de besteira. Então preferiu guardar aquilo apenas para si. Eu devo descobrir sozinha, murmurou, segurando firme a carta. Enquanto isso, Helena permanecia como uma sombra na memória. A expressão devastada dela, o choro silencioso entre as prateleiras do mercado, a forma como agarrou o braço de Patrícia implorando por ajuda. Tudo aquilo era real demais para ser coincidência. Patrícia tentava se lembrar dos detalhes. O jeito elegante de Helena, as roupas claramente caras, o brilho de alguém que já viveu melhor. Não parecia ser uma mulher comum passando por dificuldades. Algo ali era mais profundo, mais perigoso talvez. E Patrícia estava no meio sem saber por quê. Ela então decidiu voltar ao mercado para ver se encontrava alguma pista. Caminhou rápido, com passos incertos, olhando as pessoas ao redor como se esperasse ser abordada a qualquer momento. Ao chegar, o ambiente estava normal, mas o promotor de produtos na entrada a encarou com reconhecimento. Você é a moça que ajudou aquela mulher ontem, né? Patrícia sentiu o coração disparar. Ela confirmou com a cabeça, e o rapaz continuou. Depois que você foi embora, ela deixou isso aqui, pediu para entregar se você voltasse. O rapaz entregou um envelope bege, selado com um símbolo que Patrícia nunca tinha visto antes, 2 asas envolvidas por um círculo. Ela sentiu os dedos tremerem.
Quem faz isso hoje em dia? Quem deixa recados misteriosos no mercado simples como aquele? Patrícia agradeceu e, com o envelope preso entre os dedos, saiu do estabelecimento com passos rápidos. Cada vez mais, sua vida parecia um episódio estranho, daqueles que ninguém acredita se você contar. Mas por mais bizarro que parecesse, algo dentro dela dizia que deveria continuar. Do lado de fora, ela se sentou em um banco improvisado de cimento e abriu o envelope. Dentro havia um pequeno cartão e uma chave dourada, antiga, com um número gravado, 187. O cartão dizia apenas: "Quando você estiver pronta, siga a intuição." Patrícia respirou fundo, tentando não deixar o pânico tomar conta. Uma chave. Um número. Isso parecia coisa de filme. Mas havia um detalhe que fez seu estômago revirar. Aquele símbolo das asas aparecia novamente, agora no canto do cartão. A cabeça dela fervia, mas a curiosidade venceu. Patrícia caminhou de volta para casa tentando organizar tudo. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Ao chegar, ela colocou a chave sobre a mesa da cozinha e ficou olhando para ela como se fosse um objeto amaldiçoado. Contudo, uma parte profunda da mente dela sussurrava que aquilo era apenas o início. Será que é perigoso? Será que é uma oportunidade? Essas perguntas rodopiavam sem parar. Patrícia decidiu pesquisar na internet o símbolo do cartão. Depois de algumas buscas, encontrou imagens similares relacionadas a uma antiga associação filantrópica de Fortaleza, uma entidade conhecida por ajudar pessoas em situações extremas nos anos 90. Muitos diziam que o grupo tinha desaparecido misteriosamente. Outros afirmavam que ainda existia, mas operava apenas para quem o destino escolhia. Patrícia sentiu um frio percorrer a espinha. Não fazia sentido ser escolhida por nada nem por ninguém. Ela era apenas Patrícia. Assustada, ela fechou o computador e encostou as mãos na testa. Nada na vida dela foi simples, mas também nunca teve nada sobrenatural ou secreto. Sempre lutou para sobreviver, pagar contas, cuidar da pequena casa que herdou do pai. Nunca imaginou que um acontecimento tão improvável surgiria justamente quando ela menos esperava. Mesmo assim, por algum motivo, ela não conseguia abandonar aquilo. Parecia que alguém puxava sua alma para seguir adiante. No final da tarde, o céu começou a ganhar tons alaranjados, e Patrícia decidiu tomar um banho para clarear a mente. A água morna escorria pelo corpo enquanto ela tentava se convencer de que tudo não passava de coincidências. Mas então, pela primeira vez, ela sentiu algo diferente, uma sensação de propósito, pequena, tímida, mas real. Algo dizia que aquela chave representava mais que um enigma. Representava uma chance. Uma chance que mulheres como ela nunca recebiam. Ao vestir uma roupa simples e sentar-se novamente à mesa, Patrícia percebeu que estava tremendo. Pegou a chave com cuidado e a ergueu contra a luz. O número 187 brilhava levemente. Aquilo tinha significado. Ela sabia. Mas ainda não tinha coragem de descobrir qual. Precisava de tempo. Precisava pensar. E precisava decidir se estava pronta para mergulhar em algo desconhecido que poderia mudar tudo para sempre. Enquanto isso, lá fora, um carro preto estacionava lentamente na rua, a alguns metros da casa dela. Vidros escuros. Motor ainda ligado. Patrícia não ouviu. Continuou ali, olhando a chave, completamente alheia ao fato de que o destino já estava se aproximando. As peças estavam se movendo. E ela estava mais envolvida do que imaginava. Um vento forte soprou pela janela, apagando a vela acesa na mesa. Patrícia se assustou por um instante, mas não percebeu o significado oculto daquele pequeno sinal. Naquela noite, antes de dormir, Patrícia colocou a chave debaixo do travesseiro como se fosse um amuleto. Por mais estranho que parecesse, ela se sentia protegida por ela. No entanto, seu coração batia acelerado, nervoso, ansioso. O medo e a curiosidade disputavam cada centímetro da mente dela. Mas uma coisa era certa, ela não era mais a mesma mulher que entrou no mercado ontem. Algo havia mudado para sempre. Patrícia fechou os olhos e respirou fundo, pronta para enfrentar o que viesse pela frente. A única certeza naquele momento era que a vida simples que ela levava estava prestes a acabar. Uma nova travessia estava começando, e Helena, aquela mulher misteriosa, chorando no mercado,
Era apenas a porta de entrada para algo muito maior. E Patrícia sabia, no fundo, que já não havia caminho de volta. Tudo o que restava agora era seguir adiante e descobrir o que o destino reservava. Seus pensamentos vagaram pela última vez naquela noite, voltando à imagem de Helena. O rosto desesperado dela parecia um pedido de socorro silencioso. Patrícia sentiu o peso daquele olhar novamente, como se tivesse sido marcada por uma missão que ainda não compreendia. Aos poucos, o cansaço venceu, e ela adormeceu segurando o travesseiro com força. Mas enquanto ela dormia, alguém do lado de fora observava sua janela. E a história que estava prestes a começar seria maior do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. A manhã seguinte trouxe um silêncio estranho para a pequena casa de Maria Clara, como se o ar carregasse algo que ela ainda não compreendia totalmente. Depois do encontro inesperado com Helena, a mulher chorando no mercado, sua mente continuava presa às palavras que ouviu e ao olhar agradecido que recebeu. Ela levantou devagar, tentando organizar os pensamentos que pareciam disputarem espaço dentro dela. Sentia um misto de ansiedade e esperança, duas sensações que raramente conviviam juntas em sua vida. Ainda assim, havia algo diferente no ar, como se um caminho estivesse se abrindo lentamente diante dela. Enquanto preparava um café simples, Maria Clara revisitou mentalmente a conversa do dia anterior, lembrando de cada detalhe, inclusive o momento em que Helena prometeu que voltaria a procurá-la. Era difícil acreditar que alguém pudesse realmente cumprir uma promessa dessas, especialmente em um mundo onde ela já tinha visto tantas portas se fecharem. Mesmo assim, uma pontada de curiosidade cresceu dentro do peito dela, aquecendo suas dúvidas. Será que aquela mulher realmente tinha alguma forma de ajudá-la? Ou será que Maria Clara estava apenas se iludindo de novo? O tempo responderia, mas a espera parecia interminável. Ela precisou sair para buscar trabalho informal, como fazia todos os dias, e caminhou pelas ruas de Belo Horizonte tentando manter a mente focada no presente. Os vendedores conhecidos acenaram para ela, mantendo a rotina viva, mesmo quando algo dentro de si gritava que tudo estava prestes a mudar. Maria Clara passou por uma banca onde costumava pedir pequenas oportunidades de bico se deixou seu nome mais uma vez. A vida nunca tinha sido fácil, mas ela sempre insistiu em continuar. Dessa vez, porém, a esperança parecia ter ganhado um formato novo, mais sólido, mais próximo. Ao longo da manhã, enquanto ajudava uma senhora a carregar algumas caixas para o carro, Maria Clara percebeu que estava mais atenta do que o normal. Cada som, cada movimento ao redor fazia seu coração bater um pouco mais rápido, como se ela estivesse esperando que Helena simplesmente surgisse do nada. Mas o tempo passou, o sol subiu, e nada aconteceu. A sensação de vazio começou a crescer, ameaçando o otimismo recém-despertado. Mesmo assim, ela respirou fundo e lembrou de que promessas levam tempo para se cumprir. Quando finalmente voltou para casa na hora do almoço, encontrou a porta entreaberta, algo que imediatamente acendeu um alerta em seu peito. Por um segundo, pensou que alguém tivesse invadido o lugar, mas ao se aproximar percebeu que a porta havia sido cuidadosamente empurrada, não arrombada. Sua respiração ficou curta enquanto ela analisava o pequeno interior do lar. A simplicidade sempre fora sua marca, mas naquele instante aquela mesma simplicidade parecia frágil demais. E então, antes que pudesse entrar completamente, ouviu uma voz familiar chamando seu nome. Helena estava ali, sentada em uma cadeira simples, com um semblante muito mais leve do que no dia anterior. A mulher segurava uma pasta fina nas mãos, como se trouxesse algo importante demais para deixá-la longe do corpo. Maria Clara levou a mão ao peito, surpresa e aliviada ao mesmo tempo, tentando entender o que estava acontecendo. A presença inesperada fez seu coração bater mais acelerado do que deveria. Ela não sabia se aquilo era bom ou ruim, apenas sabia que algo grande estava prestes a ser revelado. E isso era suficiente para deixar suas pernas bambas. Com um sorriso gentil, Helena explicou que conseguiu dormir bem pela primeira vez em meses graças à conversa sincera que teve no mercado. A forma como Maria Clara a acolheu, sem pedir nada em troca, havia despertado nela um sentimento profundo de gratidão. Ela contou que passou a noite pensando no que poderia fazer para retribuir aquela bondade tão rara. Foi então que decidiu agir imediatamente, antes que a vida colocasse qualquer obstáculo no caminho das duas. E Maria Clara, emocionada, sentiu uma fagulha de esperança reacender ainda mais forte dentro do peito. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Helena abriu a pasta e a colocou sobre a mesa desgastada. Dentro dela havia documentos,
cartões de visita e papéis carimbados que Maria Clara mal conseguia compreender à primeira vista. Seu olhar percorreu os itens com cautela, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça invisível. Helena, percebendo a confusão em seu rosto, respirou fundo e começou a explicar o significado de cada um daqueles papéis. Era como se um novo capítulo da vida de Maria Clara estivesse sendo escrito bem diante dos seus olhos. Helena revelou que trabalhava como coordenadora em uma organização que dava oportunidades de emprego formal para mulheres em situação vulnerável. Aquele encontro no mercado não tinha sido coincidência, pelo menos não para ela. Depois de enfrentar meses de crise emocional e profissional, encontrar Maria Clara havia despertado nela uma vontade de ajudar alguém que realmente precisava. E, acima de tudo, alguém que merecia. A sinceridade na voz de Helena fez Maria Clara sentir um calor inesperado subir até seu rosto. Entre os documentos, havia um formulário de pré-seleção para um emprego fixo em uma empresa parceira, algo que Maria Clara jamais imaginou ter acesso. As lágrimas vieram antes mesmo que ela pudesse tentar segurá-las. Era como se todos os anos de esforço silencioso finalmente estivessem encontrando um caminho de volta para ela. Helena disse que já havia adiantado parte do processo, explicando sua situação e recomendando-a pessoalmente. Tudo o que Maria Clara precisava fazer agora era comparecer a uma entrevista marcada para os próximos dias. O choque misturado à gratidão fez Maria Clara demorar alguns segundos para encontrar sua voz. Ela tentou falar, mas as palavras ficaram presas no nó que se formou em sua garganta. Era difícil acreditar que, depois de tantas portas fechadas, alguém estava ali abrindo uma janela inteira para ela ver um futuro possível. Helena se aproximou e segurou suas mãos com firmeza, dizendo que acreditava nela mais do que a própria Maria Clara acreditava em si mesma. Aquele gesto sozinho já teria sido suficiente para mudar seu dia. Mas Helena não tinha terminado. Ao perceber que a casa de Maria Clara precisava de reparos urgentes, ela explicou que a organização também possuía um programa de melhoria habitacional para mulheres trabalhando no projeto. Nada luxuoso, mas o suficiente para devolver dignidade a quem mais precisava. Maria Clara sentiu o coração quase sair do peito ao imaginar sua casa sendo transformada, mesmo que aos poucos. Era uma promessa que ela nunca ousou sonhar, mas que naquele momento parecia ganhar forma concreta. A visitante então explicou que os reparos seriam iniciados assim que Maria Clara confirmasse presença na entrevista e aceitasse participar oficialmente do programa. A simplicidade daquela condição fez a mulher sorrir entre lágrimas, porque era a primeira vez que alguém oferecia ajuda real sem exigir algo impossível em troca. Sua mente rodopiava entre a emoção e a descrença, mas seu coração sabia que aquilo era mais do que uma oportunidade, era uma chance de renascer. E ela não pretendia desperdiçá-la. Helena também contou que, caso Maria Clara fosse aprovada na entrevista, teria acesso a cursos de capacitação gratuitos, transporte subsidiado e uma pequena ajuda de custo nos primeiros dias até se estabilizar. Cada palavra parecia descer fundo na alma da protagonista, como se alguém estivesse enxugando anos de luta silenciosa. Maria Clara tentou entender como tudo isso poderia estar acontecendo tão rápido, mas percebeu que às vezes a vida devolve em um único gesto aquilo que ela levou anos para tirar. A emoção era grande demais para ser escondida. Por fim, Helena disse que precisava ir, mas antes pediu que Maria Clara acreditasse em si mesma, pelo menos um pouco mais. Era esse detalhe que faria toda a diferença. Ao sair pela porta, deixou a casa com a mesma delicadeza com que havia entrado, deixando atrás de si um rastro de esperança completamente novo. Maria Clara permaneceu parada por alguns instantes, absorvendo tudo o que havia acontecido. Sentia-se mais viva do que nos últimos meses, talvez anos. Algo dentro dela dizia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Quando voltou a sentar à mesa, Maria Clara encarou a pasta com mais calma, tocando os documentos como se fossem algo sagrado. Pela primeira vez, ela conseguiu imaginar um futuro onde não dependia mais de pequenos bicos para sobreviver. Um futuro onde poderia respirar sem medo do amanhã. E essa simples possibilidade já era uma bênção maior do que tudo o que ela tinha recebido até ali. O peso da responsabilidade se misturava com o brilho da esperança, criando um turbilhão difícil de definir. Nos minutos seguintes, ela decidiu que não deixaria o medo sabotar aquela oportunidade. Seu corpo ainda tremia, mas a determinação já começava a crescer como uma raiz firme dentro do peito. Maria Clara enxugou o rosto, respirou fundo e repetiu para si mesma que iria à entrevista, custasse o que custasse.
Ela sabia que aquela chance não baterá à porta de novo. E, por isso mesmo, prometeu silenciosamente que faria valer cada segundo daquela jornada. Aquela última noite parecia carregar uma calma diferente. Depois de tudo que tinha vivido, Ana caminhava pelas ruas de Belo Horizonte com a sensação estranha de que sua vida finalmente tinha encontrado um rumo. O emprego, a estabilidade, a amizade improvável com Helena, tudo parecia novo demais para ser verdade, mas real demais para ser ignorado. Quando entrou em casa, deixou as compras na mesa e respirou fundo, percebendo que não sentia mais aquele aperto constante no peito, o mesmo que fazia anos a acompanhava. Em vez disso, havia uma leveza, um tipo de esperança que ela nunca tinha tido coragem de sentir. Na manhã seguinte, um envelope estava preso na porta com uma fita azul. Dentro, uma carta escrita à mão. Era de Helena. Na mensagem, ela contava que estava mudando de cidade para iniciar um tratamento emocional mais profundo, mas que jamais esqueceria o gesto que Ana teve com ela no supermercado naquele dia difícil. Junto da carta havia algo mais. Um contrato de bolsa integral para um curso técnico profissionalizante na área que Ana sempre sonhara, mas nunca pôde pagar: gastronomia. No fim da mensagem, Helena escreveu: "Você me salvou quando eu não tinha força. Agora quero que você tenha a vida que merece." Ana levou a mão à boca, emocionada, lágrimas escorrendo enquanto apertava o papel contra o peito. A sensação era de que tudo finalmente fazia sentido. A ajuda que ela oferecerá sem esperar nada em troca tinha se transformado na maior virada da sua vida. Naquele dia, enquanto caminhava até o ponto de ônibus, ela sussurrou para si mesma, com um sorriso que não conseguia esconder: "A minha sorte começou naquele corredor do mercado." E assim, sem perceber, Ana encerrava um ciclo e começava outro, desta vez, cheio de escolhas, oportunidades e a certeza de que pequenas atitudes ainda mudam destinos.